Porque são jovens. Pockets are silicone bags full of blood to keep us warm under the summer sun in Sweden. Whilst the wind left our backs beating, we lacked some map or a translation to know where to go when the gravel tracks seem endless. Have no point of reference. I clung to your jacket as you washed yourself in the riverbed of love. São muitos os pontos que eu queria trazer nesse vídeo e eu não sei nem por onde começar. Primeiro é que eu, enfim, li Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior, e vim aqui falar sobre um bafafá que tá rolando na internet, né, porque o que aconteceu? Criticaram negativamente, uma jornalista criticou na revista 451, fez uma resenha negativa sobre este novo livro do Itamar, que é o mesmo escritor de Torturado. Inclusive, vou deixar o link aqui embaixo e aqui em cima para você ver a minha resenha de Torturado, que é um livro que eu gosto muito, e também vou deixar os links aqui para você ver a participação do Itamar Vieira Júnior na nossa leitura conjunta de Dona Flor e seus dois maridos de Jorge Amado. Para você saber de todas essas coisas, ver todas essas coisas, tem que se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Mas de qualquer maneira, vale muito a pena você ver a minha resenha, porque eu estou muito emocionada na época. E é uma outra Tati, parece uma outra vida, que é um período pré-pandêmico, né? A gente não sabia o que ia acontecer. De qualquer maneira, o tema do vídeo é várias coisas. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a minha opinião sobre o Salvar o Fogo, mas também sobre essa coisa do crítico literário, né? Depois desse bafafá, porque aí o Itamar tem uma coluna na Folha de São Paulo, e ele publicou então essa coluna, esse texto, meio que falando sobre o racismo que ele tem vivido enquanto um escritor negro de pele não retinta, ou seja, um escritor negro que tem uma pele mais clara. E fazendo algumas comparações, né, com o que está acontecendo com o Vini Júnior, o jogador de futebol que tem sofrido racismos imensuráveis, né, em campo, lá na Espanha. E de qualquer maneira, a autora do texto começou a responder, eles responderam no Twitter, aí tá uma briga, aí tem autores que estão do lado do Itamar, tem autores que estão do lado da jornalista, cada um fala uma coisa, e aí, inclusive, por uma coincidência, eu tinha acabado de me inscrever em um curso de crítica literária, porque é um tema que me interessa muito, é um tema que eu gosto, e é mais ou menos o que eu faço aqui, o que eu quero fazer da minha vida. Eu fiz jornalismo, então pra mim é importante esse tipo de coisa. E aí, pra fazer esse vídeo, eu fui reler um ensaio do Antônio Cândido, que tá nesse livro, que abre esse livro, Literatura e Sociedade, que é o Crítica e Sociologia, né? E aí, nesse ensaio, basicamente, o Antônio Cândido, que foi um crítico literário muito, muito, muito importante, professor e tal, e ele é onde ele meio que explica e fala sobre o papel do livro e sobre o papel do crítico, o papel do crítico com o livro, o que o crítico deve pensar ou não, e como que a literatura está e as bases da literatura com a sociologia, ou seja, com o que a cerca. É importante eu falar aqui para vocês que o Antônio Cândido era um crítico, era um pensador aí que achava que literatura e que sociologia tinham que andar de mãos dadas, ou seja, que não tinha como separar uma coisa da outra. Isso é muito relevante pra gente. Outros críticos discordavam dele. Eu sou mais Antônio Cândido, sabe? Eu acho mais, eu entendo mais a literatura com base nos preceitos criados pelo Antônio Cândido, mas isso pode ser um outro vídeo se vocês quiserem. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. De qualquer maneira, o Antônio Cândido fala coisas muito interessantes desse ensaio, que é um ensaio super pequenininho, em que ele fica falando sobre, primeiro, que o crítico tem sim que considerar todo o contexto social em que o livro foi lançado, né? Porque o contexto possivelmente vai mudar a maneira como o escritor vai escrever a obra e também vai mudar a maneira como o leitor vai ler aquela obra. E aí ele já começa citando Senhora, do José de Alencar, que é um livro que, se você não souber, porque
a protagonista meio que compra o marido dela. Meio não, né? Ela compra o marido. Então, se você não souber sobre o contexto de dotes, de casamentos e etc., você possivelmente vai entender menos o livro. Mas isso vai estragar a sua experiência? Talvez não estrague, talvez você goste da história em si, ache interessante, ponto. Mas também lembrando que o próprio José de Alencar, na hora de construir o livro, ele sabia, ele queria essa crítica, essa questão sobre casamento e dote, ele queria, ele era do romântico, então ele queria, tinha uma ideia nacionalista, né? Então ele queria trazer para a literatura dele também um contexto, dessa vez mais crítico, porque em Senhora não é a fase indianista dele, mas também isso é tema para outro vídeo. De qualquer jeito, ou seja, tá tudo meio que embrenhado ali naquela literatura dele. E que vai mudar a maneira como aquele livro vai ser criticado, não vai ter jeito, né? Eu aqui vou falar de acordo também com o que eu tô passando no momento. Inclusive a minha resenha de Torturado foi antes da pandemia. Eu possivelmente, se fizesse minha resenha de Torturado pós-pandemia, eu teria uma outra visão. Ou se fizesse uma resenha de Torturado antes, sei lá, mais novinha, eu teria uma outra visão completamente diferente. E aí tem outro pulo do gato, né? O Antônio Cândido fala que a gente também não pode desconsiderar sobre a visão pessoal de cada um, e que também a visão isso vai entrar a visão política, isso vai entrar diversas questões que vai fazer a gente criticar ou pensar em um livro, ler um livro de acordo com o que a gente acha mais legal, tá ligado? E que não necessariamente transforma o livro em algo ruim ou bom, mas quer dizer que a gente tem uma posição social a zelar, uma ideia, uma personalidade, enfim, uma coisa que a gente acha que é real ou menos real. E por uma coisa muito louca, ele começa esse ensaio falando sobre o Aloysio de Azevedo, que é o escritor do Cortiço, por exemplo, né? Que ele consultou um médico que também era escritor e fez um puta de um estudo a respeito de um veneno que é a estricnina, pra colocar no livro dele. E aí na hora que ele foi escrever o livro dele lá, o que ele fez? Ele mudou tudo. Por quê? Porque o livro exigia drama. E mesmo sendo numa época que era o naturalismo, que eles supostamente eram cientistas sociais, né? Que o escritor tinha que supostamente mostrar a realidade. Eu tô falando supostamente porque na época do naturalismo, aí veja a nossa leitura conjunta de Cortiço, que foi uma das leituras mais legais que eu já fiz em público, assim, em conjunto aqui na minha vida, porque eles eram cientistas, mas eles acreditavam, por exemplo, em um determinismo racial, né? Eles eram bem racistas, os naturalistas em si. Mas também isso é o tema de outro vídeo. De qualquer maneira, ele começa o livro falando, né, de que o ensaio falando dessa coisa do Aloysio Azevedo, e que mesmo naquela época em que supostamente ele tinha que mostrar a realidade, a ciência, ele muda todo o conceito da estricnina e do veneno, porque a dramaticidade daquela literatura, daquela narrativa exigia isso. Então percebam também de como a literatura também deve valer por si só. Ou seja, é tanta coisa que a gente tem que considerar, é o contexto social, é o contexto pessoal, é a dramaticidade, a literatura em si, a história em si, que fica difícil eu falar pra vocês o que o crítico deve de fato ler e entender e criticar num livro ou não. Apesar de que eu faço isso aqui há sei lá quantos anos, né? Se for considerar o que eu faço em texto, são 15 anos, sei lá, mais de 10 com certeza. Acho que são 12, 13 anos já escrevendo, falando de literatura, lendo o livro com esse olhar. E aí, toda essa treta me fez pensar, eu fiquei rememorando sobre Booktube, sobre todo o papel da internet na leitura, de como a gente tem mais leitores hoje, justamente porque a gente começou a tirar essa crítica de um lugar inalcançável, começou a trazer para uma linguagem mais próxima, né? A gente começou a ter uma coisa muito legal, que eram leitores que queriam conversar sobre livros, que liam os livros, não tinham ninguém para conversar, porque em casa ninguém lia, e aí se gravavam falando, e aí por conta disso arranjavam vários amigos da internet falando de literatura, de livros. É o BookTok aí, né, mostrando isso. E aí uma treta que aconteceu em 1856, quando tudo era mato aqui na internet, da pessoa que não deve ser nomeada do Booktube, criando o livro, né, de quem tem cacife para falar de literatura, o vídeo Quem tem cacife para falar de literatura. Foi um vídeo que fez muito sucesso na época, justamente porque tava rolando uma puta crítica de que nós, booktubers, não poderíamos nos considerar críticos literários. Então, assim, posto isso, eu não tenho nenhuma opinião falando tem que ser assim, porque não tem que ser nada.
E eu acho que a estrutura da crítica é justamente fazer isso que a gente está fazendo aqui, conversando, trazendo e, por consequência, trazendo, por exemplo, o Salvar o Fogo, o Torturado e outros tantos livros na hora de criticar. E aí eu acho que vocês já têm que levar em consideração, e eu acho que vocês já levam isso em consideração, e por isso estão inscritos aqui no canal, se não estiverem, se inscrevam, né, de que tudo que eu falar, por exemplo, hoje sobre Salvar o Fogo, tem a ver com o contexto social que a gente está vivendo agora, um período pré-pandêmico, tem a ver não só com o contexto social que a gente, pós-pandêmico, não só esse contexto social, mas também tem a ver com a treta que tá rolando na internet agora, e é por isso que eu tô trazendo esse livro aqui, né? Eu li ontem à noite esse livro porque eu queria fazer o vídeo, né? O vídeo dessa semana nem é sobre isso. E aí eu li, em um dia, eu li 300 e poucas páginas, porque eu precisava estudar sobre ele para falar aqui para vocês. Então tem a ver com isso, aí tem a ver também com a minha opinião pessoal, né? E tem a ver com o meu estilo literário, tem a ver com o que eu quero trazer aqui. E tem a ver com uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês, de como depois que eu comecei a trabalhar com livros na internet, e depois eu comecei a trabalhar no mercado editorial de maneira geral, a maneira como eu leio mudou. Eu não consigo mais enxergar a leitura como hobby, né? Então a maneira que eu vou passar isso pra vocês, por mais animada ou desanimada que eu esteja, tem a ver também com isso, é o meu trabalho. Ou seja, difícil pra caramba, mas se você tá aqui é porque minimamente você tem personalidades e ideias parecidas com a minha, e possivelmente você vai ler um livro, que é o nome do canal, inclusive. Você vai ler um livro e você vai pensar, eu vou ler esse livro porque a Tati indicou, e muitas vezes vai acontecer de você voltar aqui e vai falar, achei uma merda. Você indicou com tanto amor e eu achei péssimo. Ou o contrário, você odiou esse livro e eu amei, né? Isso pode acontecer. Até hoje no canal só tem um livro que eu falei pra vocês, não leiam nunca na vida de vocês, né? E aí você vai ter que descobrir qual é, se você ainda não sabe qual é, tá? Mas eu vou falar sobre Salvar o Fogo bem rapidamente, né? É um livro que eu não vou falar que passa no mesmo universo exatamente do Torturado, mas é quase, até porque tem personagens que caminham aqui, né? Personagens que a gente já conhece Torturado. Quem já leu Torturado já vai estar acostumado com a linguagem do autor. E aqui, quase da mesma maneira, a gente tem essas partes que são divididas por narradoras diferentes. Então a gente tem A Vingança Tupinambá, Luzia do Paraguaçu, Manaíba e Alma Selvagem, né? E aí, só que antes da gente começar, a gente tem um trechinho, né, umas páginas em itálico, contando sobre um parto de uma mulher que a gente ainda não sabe quem é, ela é chamada de Ela, né, ela chegou lá, ela foi lá, que não quer aquele filho que ela tem na barriga e que tá indo até o rio, sem ninguém perceber, pra tentar parir aquela criança e contar com a ideia de que o rio vai levar o bebê embora, e que o rio vai tomar conta, porque ela não quer aquela criança. Onde já se viu levar uma criança para um lugar que passa fome. Então você já sabe esse contexto. É uma mãe que tá parindo, que não quer ter um filho e que vive que é pobre, né? Beleza, temos esse negócio. E aí a gente começa então a narração, A Vingança Tupinambá, com a narração de um menino, que é o menino. A gente vai saber que o nome dele é Moisés, mas assim, ele raramente é chamado de Moisés, o nome dele é o menino. E ele é, portanto, o filho dessa pessoa que inicia o livro, tá? E ele vive com a irmã dele, nesse lugar que é, de fato, assim, bizarramente pobre, né? A irmã dele é a Luzia, e é a irmã dele que meio que cuida dele, porque a mãe morreu no parto. E ninguém gosta muito dele. A própria irmã fica falando o tempo todo pra ele, você matou nossa mãe, né? O pai vive na roça, tem um problema com álcool e tal, eles não têm onde cair morto, e a irmã, ela meio que vive essa vida ela educa ele, ao mesmo tempo ela é muito ríspida, né? Ela lava roupa, ela cuida da casa, ela vende coisas e ela também lava roupa para os padres, porque eles vivem em um lugar, né, que chama Tapera, e este lugar, Tapera, na verdade, os terrenos pertencem a Deus e, portanto, pertencem à igreja. Então, eles têm que pagar o imposto para a igreja, porque senão eles não têm os cuidados da sociedade, e é um lugar muito pequeno, então todo mundo
fala muito um do outro, e aí a gente tem essa igreja com os monges, e como a Luzia lava a roupa para os monges, ela consegue uma vaga para o menino estudar lá e ser alfabetizado, porque ela tem vários irmãos, todos eles já foram para a cidade, não sobrou nenhum, alguns ela nem tem mais notícias, mas todos eles têm uma vida desgraçada, né, dos que ela sabe, e ela quer que o menino, pelo menos, seja alfabetizado, vá para a cidade e seja alguém na vida, né, e aí a gente tem a segunda parte, que é narrada pela Luzia. Depois, eu não vou falar, porque eu acho que vai mudar a narrativa. Eu fiz a mesma coisa com o Torturado, não contei quem narrava a terceira parte. E hoje você já pode super saber quem narra, porque é colocado em toda a sinopse, em todo o negócio. Eu acho que estraga, eu acho que eu gosto dessa surpresa de falar, de ir entendendo pouco a pouco quem é que tá narrando. Só vou contar essa primeira e a segunda, né? E é uma narrativa que, assim, tem uma crítica. É um pouco complexo uma ideia de que esses personagens, levando em consideração o contexto em que eles vivem, que eles já sabem muito claramente todas as mazelas sociais que eles estão inseridos. Que eles já sabem que a igreja é culpada, que eles já sabem que algumas coisas estão erradas e etc. Né? Porque tem algumas observações no meio da narrativa, que é em primeira pessoa, que eu ficava assim, mas isso não tinha como ela saber, porque, por exemplo, em parte da Luzia principalmente, que eu falava, mas ela é muito crente a Deus, né? Como que ela ia questionar isso? Ela não ia questionar. Mas, ao mesmo tempo, é justamente a narrativa da Luzia que mais me prende, porque é uma mulher bizarra, né? Só que lembrando, tem o meu contexto social, que eu sou uma mulher branca, né? E nunca fui pobre desse jeito, né? Então, isso também me deixa em um outro lugar nessa leitura. E que talvez uma pessoa que seja mais parecida com Luzia tenha uma outra visão, né? Tudo isso para linkar com o vídeo que a gente tá falando. E a gente tem as mazelas dessa narrativa, que é muito pesada. A Luzia, inclusive, tem uma corcunda aqui nas costas, e que na verdade é um calombo nas costas, e que ninguém sabe por quê. Todo mundo zoa ela, fala que ela é bruxa. Então também tem esse menino que odeia essa irmã, que quer saber mais sobre a sua própria vida, mas que vive escutando que a irmã é bruxa, que a irmã tem um controle do fogo por conta desse calombo nas costas e de outras histórias, e que ele não sabe exatamente como começou, mas que ele também bate nos meninos pra conseguir, porque ele não quer que ninguém fale mal da irmã dele, e essa falta de carinho no lar, né, e essa falta de amor é quase um Vidas Secas. Isso nossa, eu bati no óculos. É quase um Vidas Secas, inclusive. A literatura do Itamar tem muito dessa fase, né, do Jorge Amado, do Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, que é uma literatura mais seca, justamente porque fala da seca. Inclusive tem uma parte aqui na terceira parte, né, tem um trecho aqui na terceira parte, que ela tá falando sobre os olhos estavam secos porque foram moldados no barro, na terra seca do deserto da vida, na terra seca do sertão onde tinham se abrigado. Então, é meio que isso, né? Às vezes você fica seco, assim, na leitura. É muito legal esse livro, eu gostei muito da história, da mesma ideia do Torturado. Torturado me pegou demais, mais do que Salvar o Fogo, mas eu achei um ótimo livro. Enfim, foi um vídeo meio resenha, meio crítica, né? Mas pra gente entender um pouquinho essa história. E queria saber se vocês já tinham pensado nisso. Comentem aqui embaixo. E se vocês já leram Salvar o Fogo, também me falem. A minha coluna quinzenal no Publish News, que vocês podem ver nas minhas redes sociais ou no Publish News também, então me segue, @TatianeLeite, foi sobre exatamente isso. Crítica literária, Salvar o Fogo, Antônio Cândido, etc. Então me segue lá pra você ver. Toda quinzena eu tô lá no Publish News e postando essa coluna em vídeo. É muito legal. E aí dessa vez eu resolvi juntar tudo aqui numa coisa só, porque é um tema que me pega, é um tema que eu acho relevante, é um tema legal. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!